Obrigado. Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva, a todos nós, durante esses momentos, principalmente onde buscamos, junto à Casa Espírita, renovar as nossas energias, renovar as nossas ideias, os nossos objetivos de vida, as nossas concepções religiosas, principalmente, que trazemos a tantas reencarnações unidas a superstições ou mesmo uma falsa ou má interpretação de Deus. No Antigo Testamento, Deus nos é apresentado pelo povo hebreu como um senhor dos exércitos, como um senhor cioso e violento, capaz de punir terrivelmente aquele que infringe ou infringisse as suas leis, aquele que não respeitasse regras da própria comunidade do judaísmo. Pois bem, durante séculos, esse Deus foi transcrito como um Deus que tinha preferência entre um irmão e o outro, como é o caso de Jacó e Esaú, em função de cheiros de gordura, das primícias do próprio alimento. E assim, ouvimos falar como espíritos, anteriores, reencarnações anteriores, foi-se passada essa ideia de um Deus vingativo, de um Deus que está olhando tudo para nos punir. Olha, Deus está vendo, hein? Se prepara. Eu não vou fazer nada, mas Deus é um grande Big Brother, daquele olho mágico que está examinando todas as ações para punir com as coisas mais terríveis possíveis. Então as pessoas aprenderam a relacionar esse Deus nas suas dores, nas suas aflições, e quando vê uma pessoa numa grande tristeza ou passando uma grande atribulação, foi Deus que colocou ele assim. Então esse pai, ele acaba me afastando. O que acontece com a gente quando vê um ser como esse? A gente tem amor e respeito ou tem medo? A gente tem medo. A gente começa a ter distanciamento. Eu vou respeitá-lo porque senão o pior vai me acontecer. Eu não quero nem saber. Eu tenho até medo de dizer que ele possa ser diferente, porque senão vai acontecer alguma coisa comigo. Então isso foi se passando em muitas gerações, uma necessidade de colocar medo na criatura como um freio para obedecer às leis divinas. Só que aquilo que numa idade nos causa medo, num outro estágio espiritual, pode nos causar o afastamento ou a incredulidade, porque a gente começa a perceber que essas coisas não podem ser dessa maneira. Porque olha só, se eu sou mãe, eu sou pai, e tenho lá 5 filhos, e eu sei que meus filhos são diferentes um do outro, e eu amo a todos, e todas as vezes que eles fazem bobagem, eu chamo a atenção deles sim. Eu procuro colocar no processo de educação, mas eu não vou machucá-los, eu não tenho prazer em puni-los de maneira nenhuma. E cada vez que eles me olham e me pedem desculpa, e mesmo que não me peçam desculpa, o meu amor de mãe, meu amor de pai está ali para renovar com ele aquela relação afetiva. Então, se eu, que sou tão imperfeita, se eu, que tenho um sentimento ainda com tanta dificuldade e fragilidade, consigo renovar o meu voto de amor e de carinho e de compreensão com os meus filhos, com meus sobrinhos, com os meus netos,
com os meus vizinhos, com os meus alunos. Por que Deus teria um sentimento menor do que o meu? Não é possível. Então, quando a gente começa a questionar, que não é possível que Deus privilegie um filho a outro filho. E a um filho ele dá riqueza, dá saúde, dá tudo de bom, e o outro ele causa dificuldade. Então foi onde o espírito humano começa a desenvolver, muitos espíritos começam a raciocinar e perceber que as bênçãos divinas se fazem presente em todas as situações. Está lá o sol. Qual é o dia que o sol não foi fiel a Deus? Qual foi o dia que o sol se negou a brilhar no planeta? Estão lá as estrelas, está a água do mar, a água dos rios a nos alimentar, estão os vegetais, de uma maneira geral, a fornecer para nós, aqui encarnado, os alimentos necessários para as nossas sobrevivências. Tá, a florzinha do campo, por mais singela seja, nos mostrando a beleza de Deus. É só nós sairmos, olharmos para o alto, se tem uma chuva, se tem um céu de sol, se tem um céu estrelado, ali tem a beleza de Deus. Quando olhamos a criatura humana e vemos a perfeição dos seus corpos, da sua inteligência e como é possível ela modificar, ali está a beleza de Deus. Então, onde não existe Deus? A pergunta não é onde está Deus. Onde não há Deus? Deus se faz presente em todos os momentos, muito antes de aqui nós chegarmos nesse planeta. Desde antes da nossa criação, Ele já nos amava e nos colocava à disposição elementos de sobrevivência e elementos que a gente pode chamar ferramentas de progresso. Então, conforme a religião, nós vamos, como espírito, nos amadurecendo, desenvolvendo o senso da inteligência, do raciocínio, do discernimento, e assim como espíritos, começamos já não mais a ajustar aquela situação de um Deus vingativo. Então, começou-se um trabalho, uma preparação, apesar do judaísmo trazer um Deus único. Porque antes do judaísmo, o que imperava em toda aquela Mesopotâmia era o politeísmo. Era um Deus para cada situação. E muita superstição. E existia muito os sacrifícios humanos para aplacar a ira de um determinado Deus. Então o judaísmo tem nosso agradecimento por juntar um povo, uma nação, com a ideia naqueles espíritos monoteísta de um único Deus. Mas um Deus cioso, vingativo, Senhor dos exércitos. Por que eles necessitavam daquele Deus com tantas características de violência? Porque, vejamos, na história do povo hebreu, Moisés retira aquele povo que era escravo no Egito e para oferecer a eles a terra da promissão que eles vão buscar. Só que da saída do Egito até a terra da promissão se passam 40 anos. Eles andaram em círculo naquele deserto. Um povo rude, um povo com dificuldade na área moral, morando em comunidades com muita proximidade, que poderia gerar uma série de confusões. Nós sabemos o que acontece quando junta muita gente num ambiente menor. Nem todos sabem se comportar, nem todos sabem entender aonde o seu espaço termina e começa o do outro. Tem pessoas que não têm esse senso de espaço. Elas não percebem que estão em público, elas não percebem que elas têm que aprender a se policiar,
que elas têm que aprender a se ajustar ao espaço do outro. E o espaço do outro é o espaço físico, é o espaço sonoro, é o espaço educacional. Se hoje em dia ainda é muito difícil, vocês imaginam naquela época, manter aquela sociedade razoavelmente em paz, sem muitas matanças. Porque naquela época, qual é a lei? Olho por olho, dente por dente, que já era um avanço. Já era um avanço. Porque antes de Moisés trazer o olho por olho e dente por dente, era um olho pelo corpo inteiro. O cara tirava a mão do outro, ele perdia o corpo todo. Então, a legislação, por mais cruel nos pareça hoje, ainda o olho por olho, dente por dente, foi um avanço para aquele grupo. Conforme eles vão construindo a ideia de mais fraternidade, de um Deus, nós vamos começando a necessitar de um outro Deus. Aquele povo começa a se preparar na ideia monoteísta, afastado daquele outro povo que é politeísta. Eles mantêm uma unidade, como se aquela terra começasse a ser preparada. Aquela terra árida e deserta, não só da onde eles se encontravam, mas do próprio coração deles, começa a ser preparada para uma nova semente. E essa nova semente é o Messias que foi anunciado, é Jesus, que chega com a mensagem de humildade. É lógico que para um povo guerreiro e que tinha necessidades de conquistas, eles esperavam um Messias guerreiro. Eles não esperavam um príncipe da paz, eles esperavam um senhor da guerra. E o que foi trazido foi um príncipe da paz. Foi o modelo de mansuetude, foi o modelo de luz, um modelo de perdão, um modelo de amor. E é justamente esse príncipe da paz que vem a trazer a essa sociedade, oferecer a ela novos conceitos, substituir aquela terra de promissão, no sentido geográfico, por uma terra espiritual. O meu reino não é deste mundo, é o que ele fala. E quando falam olho por olho, dente por dente, ele vem a amar ao próximo como a si mesmo. Quando julgam para apedrejar a mulher adúltera, ele pergunta: quem está sem pecado, atire a primeira pedra. É isso que a gente vai trazendo para a gente. Na hora que a gente vai julgar, a gente vai lembrar o que Jesus falou. Quem está sem pecado, atire. Se os teus julgadores sumiram, quem sou eu para te julgar? Ele se negou a julgar a mulher adúltera e não compactuou com o erro. Por que não compactuou com o erro? Vai e não peques mais. Foi o que ele falou. Ele não precisa exterminar o pecador para acabar com o pecado. Ele demonstra o equívoco dela, mas a todos que a criticam, ele pergunta: sabes o que ela passava para chegar a esse ponto? Então, olha a visão de amor. Ele nos mostrou como se comportar com o homem rico, que foi a história do Zaqueu. Ele foi na casa do homem rico, o bom servo Zaqueu. Naquela época, para eles, era horrível dar com gente de muita riqueza, porque era sinal que se o cara era muito rico, sinal que ele era um espírito ruim. E ele demonstrou que não. E como é que ele nos ensinou a lidar com a pobreza, a valorizar o óbolo da viúva? É quando ela oferece a sua única moeda, no gasofilácio. Então ele se junta à prostituta, a mulher daquele momento, que era Maria de Magdala, falou: tu és sedenta do amor. E ela realmente modifica a sua vida. Ela era uma mulher sedenta de amor.
e ela encontrou no Cristo o acolhimento para modificar. Foi isso que ele nos apresentou. Quando buscou os apóstolos, o que ele fez? Buscou tanto de um simples pescador e rude, sem muita inteligência, como Pedro, falando, tu a partir de hoje irá pescar almas, como buscou Levi, que era o coletor de impostos, que vem se chamar Mateus, um homem de inteligência. Então Jesus vai nos ensinando a viver no mundo com as suas diferenças. Mostrou aos apóstolos, no momento que eles não conseguiram curar um menino, e falou o quê? A vossa pouca fé. Até quando estarei com vocês? E quantas curas ele ministrou junto àquela população. A do cego, a do aleijado. O Evangelho nos dá repleto, incontáveis casos de cura. E a cura que ele faz conosco até hoje. Mas em todos os momentos, junto a essas curas, ele tenta o processo educacional com a criatura. A parte inicial do tema principal, que esse filho, o tempo todo, nos concita a pensar e raciocinar, é sobre Deus. Por isso o tema, o Pai Nosso. Ele modifica essa ideia de um Deus guerreiro, de um Deus violento, para um Pai amoroso, justo e misericordioso, que até hoje, 2012, quantas pessoas ainda têm dificuldade de ver esse Deus como um Pai? Um Pai. Pai não é alguém que está lá longe. Pai não é alguém que eu não tenho intimidade. Pai não é um ser à parte. Um Pai que me ama. Um Pai que nos ama. Porque aí então ele vem com o contexto Pai Nosso. Não é Pai só dele. É nosso. E quando a gente começa a entender o que é nosso, a gente começa a querer melhorar o nosso lado e o do outro, porque é tudo nosso. Ninguém vai chegar aqui em primeiro lugar, em lugar nenhum. Nós trabalhamos em equipes, em comunidades espirituais. Nós temos que aprender a caminhar juntos. Aquele que é mais forte sustenta o mais fraco. Aquele que tem uma condição de compreensão sustenta aquele que tem menos condição. E por aí vai. Alguém nos está dando mão à frente e nos buscando, e essa outra mão fica atrás, puxando o outro. Nós andamos assim. Nós temos que andar assim, correntinha, sendo acionado pelos nossos benfeitores espirituais que nos buscam, e da nossa parte buscando outros, que na vida daquelas criaturas nós funcionaremos como benfeitores, não espirituais, mas benfeitores encarnados. Quando você chega para uma criatura e fala, meu amigo, se tranquiliza o coração. Vamos buscar ter mais confiança em Deus? Não entra nesse desespero, não. Olha, eu no momento, não sei mesmo o que eu posso fazer para te ajudar, mas eu posso orar junto com você. Vamos rezar junto? Vamos rezar para chegar a uma boa solução? Olha como naquele momento você é um benfeitor daquela criatura. Ou chegar perto de uma pessoa e realmente, olha, seu caso não tem jeito. Alguém precisa disso? Não, né? A gente começa a chegar à conclusão que ninguém precisa de alguém com tanta realidade. Ou então, olha, eu tenho que te falar uma verdade. A gente não conhece a verdade. Como é que eu vou falar a verdade? Eu ainda não tenho amor suficiente no meu coração para dizer verdade para ninguém, nem para julgar ninguém. A minha visão ainda é muito restritiva à minha vida. Eu não tenho maturidade espiritual para julgar com amor, vendo a criatura por todos os seus ângulos, que é o que Jesus conseguia ver. Então a gente começa a se abster de julgar,
A gente começa a se abster de dizer verdades. E eu vou te ser muito sincero, porque essas sinceridades, às vezes excessivas, machucam. Então, quando o Pai é Pai nosso, a gente também começa a entender que quando Ele é nosso também, inclusive daquela criatura que eu tenho dificuldade de ficar perto. Sabe aquelas criaturas que a gente chega à noite e começa a rezar e fala assim, ó, meu senhor, ó, sabe fulano, ó, fez isso comigo. Depois, fez aquilo outro comigo. E depois, você sabe o que fez mais isso? Aí a gente começa a relacionar, tipo assim, ó, coloca aí no seu caderninho. Ó, não quero dizer o que o senhor tem que fazer não, porque o senhor é Deus, mas ó, separa essa criança, isso não vale nada, hein? Estou garantindo para o senhor. Olha só o que ela fez comigo aqui. Como se Deus fosse pegar aquela criatura pelo nosso julgamento e apartá-lo do seu seio. Não é isso que vai acontecer, porque ele é Pai nosso. Ele não é meu Pai exclusivo, preferencial. Ele é nosso. Ele vai agarrar aquela criatura com muito mais amor, porque ela está precisando, muito mais carinho, porque ela está com dificuldade, e vai falar assim para a gente, ó, está aqui o lugar, dá para todo mundo. A gente que às vezes quer se afastar desse Pai, porque a gente não quer o outro do nosso lado. A gente quer que seja feita a justiça, sim, para mim, para o outro não. Então, quando Jesus nos ensinou essa oração dominical, é ter o Pai do início ao fim da nossa vida. É a hora que a gente fala assim, como é que eu posso amar a Deus se eu vou aborrecer a obra dele? Me explica como é que um filho fala para a gente que nos ama e tudo que a gente fala para ele, ele faz ao contrário, rindo. A gente vai olhar e vai falar assim, você me ama mesmo? Será que você me ama ou você está num processo de rebeldia? Será que você me ama? Porque quando a gente ama o outro, a gente busca, né, atender o outro nas suas determinações, a menos que eu não confie na sabedoria de Deus, que essa fé ainda não esteja bem estabelecida. É a hora que a gente tem que começar a raciocinar, como é que é a minha fé com Deus? Será que quando eu falo assim para o meu filho, vai com Deus, que Deus te acompanhe, eu vou dormir? Ou eu fico lá tomando conta, porque vai que Deus durma. E eu não estou dormindo. Que eu que vou cuidar se ele vai chegar. Será que essa fé não está um pouco contraditória? Até que ponto é essa fé mesmo? Será que tem coisas que eu falo assim, Senhor, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Porque tem parte que calma para a gente. Ajuda-te que o céu te ajudará. Qual é a parte que me compete? Senhor, o que o Senhor espera de mim no dia de hoje? Vou fazer a minha parte. Fiz a minha parte com toda a boa vontade, fiz o melhor que eu podia fazer dentro do meu entendimento, da minha possibilidade. Eu não sou Joana de Anjos, eu não sou São Francisco de Assis, eu sou Maristela Santo com uma série de dificuldades. Eu fiz o meu melhor dentro da minha perspectiva e maturidade espiritual. A natureza não dá salto. E se eu tenho consciência que eu fiz o meu melhor, tudo aquilo outro que não aconteceu do jeito que eu imaginava, eu entrego ao Pai e falo, Senhor, provém da sua vontade. Deus proverá. Mas existem muitos crentes que só são crentes quando tudo parece sorrir. Quando o sol está azul, quando a saúde está boa, quando a casa está funcionando, o emprego está bom, o dinheiro está dando. Nesse momento, eles acreditam em Deus. Na hora que as coisas começam a ser contrariadas, eles acham que Deus esqueceu. Acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus está me punindo. É isso que a gente tem que começar a consertar esse entendimento. Primeiro que Deus não pune. Nós temos uma lei que se chama ação e reação. Nós vamos encontrar essa lei quer nessa reencarnação, quer na outra. As causas das nossas dores ou estão nessa reencarnação mesmo, ou essa causa, se eu não entendo o que deu causa, pode ter sido numa reencarnação anterior.
eu tenho que me quitar com a lei. Com a lei dos homens eu me escondo, com a lei dos homens eu burlo, com a lei dos homens eu arranjo padrinhos políticos, com a lei dos homens eu posso fazer até um suborno. Mas com a lei de Deus, não. Porque é a minha consciência que está gravada a lei de Deus. E a minha consciência, do momento que começa a ser despertada, ela vai me cobrar. Então é quando a gente começa a ser cobrado por essa consciência. Então, eu posso conversar com Deus no santuário íntimo que nós temos dentro da gente. Dentro de cada um de nós tem um santuário divino, que nós temos que aprender a erigir, a acionar. E quem é que dá a lei desse santuário? A nossa consciência. É ali que a gente escuta a voz de Deus, porque está gravada na nossa consciência. Então é quando a gente vai cometer um ato e fala assim, o que a minha consciência fala? A lei de Deus está ali. Minha filha, isso não é para fazer, não. Você sabe que isso está errado. Você sabe muito bem que você vai acabar prejudicando uma criatura lá na frente. Ah, bobagem minha, coisa da minha cabeça. Dá um tapa assim na cabeça para ver se a consciência dorme. O mundo é dos espertos. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Eu, hein? Você boba, vou perder essa oportunidade. Aí o que faz com essa consciência? A consciência deu lá o alerta dela. A gente vai e começa a amarrar essa consciência e adormecê-la. É onde o espírito começa a ficar obscuro. Porque o nível de consciência dele começa a ser fechado. Porque ele resolveu adormecer a consciência. Ele começa já a não ter mais discernimento. Ao contrário daquele que usa a consciência, meu Deus, eu não estou sabendo avaliar essa situação. Tem hora que a gente tem dificuldade mesmo de saber qual é o certo. Quantos momentos na nossa vida a gente pensa que está fazendo o certo e não está bom. Senhor, me ajuda. A gente busca na oração. Esse Pai, me ajuda a discernir, Senhor, o que é certo, o que é errado. Me ajuda a discernir, Senhor, que eu não quero mais cometer equívocos. Eu quero aprender, Senhor, a viver dentro da sua lei. Então é quando a gente começa a se propor numa reencarnação, a viver dentro da lei de Deus, que Jesus nos ensina, não só no Natal, né? Não só no Natal, mas no nascimento do Cristo, porque a gente sai do nascimento do Cristo e depois vai para a crucificação dele. Não mais esse processo de nascimento e crucificação. O nascimento de Jesus no sentido de renovar, de crescer o Cristo dentro de cada um de nós. E durante o ano inteiro, quando a gente fala assim, o que Jesus falou sobre isso? Como é que Jesus me ensinou a lidar com uma pessoa que eu acho que ela está equivocada da lei de Deus? Ele mandou me afastar? Ele mandou eu julgar? Ele mandou eu punir? Ou ele mandou eu aprender a amar os inimigos, pelo menos orando por eles? Se eu não consigo amar a todos de forma incondicional, se as pessoas que eu mais amo ainda só estão no meu, como membros familiares, eu já posso começar a ter afeto, posso ter carinho, eu posso ter respeito por aquele que pensa diferente de mim. E assim nós vamos desenvolvendo parcelas desse amor. Parcelas, parcelas, parcelas. É o que Cristo nos fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque não tem como ficar amando Deus ajoelhada, parada, estagnada. Imaginemos um filho dizendo que nos ama, a casa toda para arrumar, e aquele filho ali olhando para a gente. O que a gente vai falar? Meu filho, vamos fazer alguma coisa. Arranja uma coisa aí para me ajudar, vai lavar uma louça, vai varrer um quintal. Sai disso. Ninguém quer um filho paralisado. Por que Deus ia querer a gente paralisado? Como é que nós podemos mostrar o amor por Deus? Trabalhando na obra que pertence a Ele. Qual é a obra de Deus? É um mundo. O campo de Deus é um mundo. E nós estamos aqui para trabalhar nesse campo. O terreno é fácil? Não, o terreno é um terreno árido. É um terreno seco, porque os nossos corações ainda são corações com dificuldades de sentimento. Mas são corações, são terrenos que já querem ser trabalhados.
Por isso a gente busca o momento da religiosidade, o momento do convite espiritual, para que esse campo comece a trocar antigas ideias desse Deus duro e severo pelo um Deus amoroso. E é quando a gente pensa assim, olha, Deus é Pai. Quando Jesus nos prometeu que ninguém estaria sozinho, abandonado. E quantas vezes, quando um ente querido desencarna, a gente fala assim, puxa, perdi fulano. Ninguém perde ninguém no mundo de Deus. Porque Deus não permite que ninguém fique perdido, nem desamparado. Muitas vezes, Ele só está nos aguardando. Porque o quinhão de Deus, os bens de Deus, desse Pai, vão ser divididos igualmente por uma lei justa. Cada um tem a sua parte a buscar desse quinhão. Mas nós temos que levantar do nosso lugar comum e nos habilitarmos nesse inventário divino. No inventário legal, a gente fala que fulano tem que se habilitar, não é? A buscar o bem, ele tem que ser habilitado. O inventariante, ele tem que se habilitar. Da mesma forma, nós temos que nos habilitar para buscar o nosso quinhão hereditário. Não existe desproporção. É porque aquela criatura, que às vezes a gente fala assim, poxa, mas parece que está tão distante da luz divina. Ela se mantém distante. Ela não quer ter a responsabilidade desse encontro com Deus. Ela acha que buscar esse Deus Pai representará na vida dela a responsabilidade. Quantas pessoas a gente conhece e fala assim, ó, eu venho aqui na casa espírita, vou tomar passe de cura, porque eu não estou bem, mas não quero responsabilidade não, hein? Eu não quero compromisso, porque eu venho quando eu quero, porque eu quero o dia que eu quero. E já faço muito. Não é assim que muitos chegam? Bem, vamos examinar a questão. É verdade que essa criatura tem livre-arbítrio? É verdade. Ela não quer pagar o preço que ela acha alto de se compromissar, de ter responsabilidade, não é comigo e nem com elas, não. É consigo mesmo. Porque a casa espírita não propõe aqui a ninguém a salvação de ninguém, nem passe de cura. O tempo todo aqui é explicado que cada um vai ter que aprender a se conhecer, a se reconhecer de novo e ir aparelhando a sua vida com a vida de Jesus, que é o padrão, que é o modelo. Ajustar a sua vida à vida do Cristo. Por mais longa seja, esse será o caminho. E quanto mais rápido aprendermos a andar na lei de Deus, mais paz teremos. Enquanto a criatura quer se manter longe dessa lei, para não assumir responsabilidade e nem pagar preço nenhum da responsabilidade, vejamos se ela não paga um preço muito maior. Qual é o preço daquele que não quer se modificar e continua no vício? Que preço ele paga dentro de si mesmo? Que preço pagam as pessoas que são muito ciumentas e invejosas? Que preço elas pagam? Tudo se paga um preço, gente. Tudo na vida a gente tem um preço a pagar pelo que nós somos. Só que quando a gente busca esse amparo do Pai e fala assim, meu Pai, eu sou um espírito muito imperfeito, o Senhor sabe disso. Eu erro o tempo todo, Senhor, eu ainda não consigo entender a Tua lei, ainda me é confusa. Mas me dá luz, Senhor. Me dá força para continuar. Me ajuda nesse processo, Senhor, de reencontrar a minha luz dentro de mim. E o que vocês acham que irá acontecer? O amparo já existe. É como se tivesse um mestre do nosso lado, um professor muito gabaritado, que é o nosso benfeitor espiritual, e a gente falasse assim para ele, eu não quero aprender agora não, hein, porque eu não quero ter compromisso com o colégio. Eu venho aqui o dia que eu quero, a hora que eu quero, porque eu sou rebelde mesmo, eu dou conta da minha vida e do meu sofrimento.
E quando der errado, eu venho aqui para tomar um passe. Aí eu falo rapidinho ali com Deus, porque é importante esse negócio de coração, cabeça. Eu vim com umas histórias assim complicadíssimas, mas tudo bem. Aí vai embora, aí sofre, ela volta e fica nesse processo. E vai lá, toma o passe e não fica concentrado no passe porque acha que o médium aqui vai fazer tudo, ou o plano espiritual. São pessoas que ainda estão pegando a sua própria vida e falando assim, olha, resolve aí para mim. Depois que você resolver, me entrega ela de volta. Será que isso é possível? Nós já começamos a amadurecer, já vimos que não vai ser possível. Isso é a história da carrochinha. Nós é que vamos ter que dar conta disso que está aqui dentro. Se o coração ainda é sequinho, somos nós que vamos ter que aprender a alimentá-lo. Se a mente ainda está confusa, somos nós que vamos ter que botar boas ideias aqui dentro. Essa janela só abre de dentro para fora, ninguém pode meter a mão aqui fora e abrir lá dentro. Então sou eu que começo a pensar. Eu tenho que ler uns livros antes de dormir ou ao acordar, uma página para modificar o meu teor vibratório. Eu tenho que buscar na prece o socorro, o amparo espiritual, porque quando eu falo assim, me ajuda, Senhor. Ajuda a minha falta de fé. É como se esse mentor e esse benfeitor espiritual vai falar assim, agora ela está pedindo ajuda. Agora eu vou ajudar. Não é assim que a gente faz com o outro? Agora você quer ajuda, minha filha? Agora eu estou aqui para te ajudar. Sempre estive do seu lado. Sempre estive do seu lado. Mas você se fechou na sua própria concepção, que você era o próprio Deus, que você dava conta da tua própria vida. A hora que a gente cansa de sofrer, cansa de descobrir que não vai dar conta disso sozinho, a gente vem pedir ajuda. A gente vem pedir socorro. Por quê? Porque a mão do médico só chega até aqui, a matéria. Não é isso? A mão de Deus transcende. Quantas curas nós observamos nessa casa e tantas outras? Para aquele que tem fé. Mas qual é a posição da criatura que vai buscar socorro ao Pai? É o filho que tem confiança. Fidelidade a Deus, portanto. E a fidelidade não é só no dia, como nós estávamos falando, do sol e das estrelinhas e dos passarinhos cantando. A fidelidade é na hora da tempestade, que todos passaremos, ou já passamos, ou iremos passar. O momento da sombra, que a gente fala assim, não estou vendo luz no fim desse túnel. Olha, a situação... Não vejo saída. É aquela hora. Ali é fidelidade ao Pai. Mas eu não estou vendo saída. Mas o meu Pai vai me conduzir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele irá me conduzir em verdes pastos. É a hora que você se coloca na confiança com esse Pai. E essa prece é a tua ligação com esse Pai. Imaginemos um matagal imenso, como se aqui fosse tudo um matagal. E eu tenho que chegar lá naquela porta. O que vai acontecer na primeira vez que eu passar no meio desse matagal? Vai ser muito difícil, não vai? O mato é alto, vai me cortar, eu vou me ferir, eu tenho que pisar em cima desse mato, até que eu construa o quê? Na primeira, na segunda, na terceira vez e tantas outras vezes eu indo para lá e para cá, esse caminho que eu vou fazer, ele vai ser aplainado. Percebem isso? Isso chama-se uma vereda, um caminho de luz que nós construímos pela prece diária. Então, se eu tiver que chegar ali com uma rapidez, se eu nunca atravesso aquele lugar, eu não sei nem pedir. Eu não sei nem conversar com Deus, esse matagal vai estar alto. E a criatura que conversa com a respiração com Deus é um caminho de luz mais próximo. E a gente tem que entender que conversar com Deus e fazer prece é igual como respirar. É constantemente. E só se reza e só ora ao Pai ajoelhado e sentado? Não, se ora ao Pai trabalhando. Na hora que nós estamos numa atividade do bem, na hora que nós estamos dando um bom conselho, aquilo é melhor prece. Aquilo é o significado que eu entendi a vontade do Pai.
que é começar a ajudar aquele que eu já posso ajudar. Eu sempre posso ajudar alguém, porque eu sou ajudada por outros. E a gente começa a fazer uma rede de solidariedade entre encarnados e desencarnados. Aí está a nossa fidelidade a Deus. Então, na hora que nós somos contrariados nos nossos desejos, porque nós temos muito desejo, não temos? A gente ora e fala assim, Senhor, olha só, seja feita a sua vontade. Não tem uma parte que a gente fala assim? Senhor, seja feita a sua vontade, contanto que a sua vontade seja igual à minha, hein, Senhor? Porque senão eu não quero. Senão eu vou ficar rezando toda hora, porque o Senhor não ouviu. A gente acha que ele não ouviu, aí repete. Não, o Senhor não está entendendo. Seja feita a sua vontade, tá bom? E a gente continua dizendo, a sua vontade. É melhor de falar, Senhor, faça a minha vontade. É a vontade dele. Por que a vontade dele? É quando eu reconheço nessa oração que a vontade dele é sábia, é misericordiosa. E o que a gente faz com um filho que vive nos pedindo coisa? Eu atendo todos os seus desejos? Não. Meu filho, isso não vai fazer bom para você. Você quer isso, meu filho? Mas isso não vai ser bom, meu filho. Eu não vou deixar você faltar ao colégio o mês inteiro para ir passear, meu filho. Não posso fazer isso, eu vou atrasar você na... A gente não faz isso com o filho? Ah, foi o quê? Foi ódio da minha mãe fazer isso? Meu filho, olha, tem que levantar 5 horas da manhã, porque o teu colégio é longe, o trânsito está complicado, tem que levantar. Ah, minha mãe me odeia. É assim que a gente faz com o filho? Faz? Não. Isso é amor. Porque amar um filho não é só dizer sim, só levantar a hora que ele quer e nem fazer a vontade dele. Ter um filho é saber que naquele momento reencarnatório, eu sou a mãe, eu sou o pai, então, portanto, quem tem condições de levar o outro espírito, naquele momento que ele é criança, sou eu. As decisões são minhas. Isso tem que estar muito claro. Essa autoridade tem que ser muito clara, para não permitir conflito. Então, é quando a gente começa a perceber que a vontade do Pai não era atender os meus caprichos, meus desejos inconstantes, que uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. E quantas vezes nós temos que aprender a renunciar desejos? Não é renunciar? Quantas vezes nós vamos ser retirados do ambiente de trabalho que nós gostamos, ou da nossa família vai ser retirado um ente que amamos muito, ou um companheiro que não quer mais compartilhar a vida a dois, ou alguém que precisa desencarnar para continuar progredindo, que ele terminou a tarefa dele aqui, a aula dele continua em outro lugar, ou quando vamos ter que vivenciar situações de dores físicas para expurgar da alma, retirar e drenar da alma antigos equívocos que estão gravados no perispírito. Como que saem esses equívocos? Vamos drenar no corpo físico, isso tem que sair. Isso sai através de doenças. Vamos retirar. A reencarnação tem que ser sustentada. E aí? Nesses momentos, nós poderíamos falar, seja feita a vontade de Deus. E sairmos desses lugares com mais tranquilidade, dessas situações que nos são muitas vezes prazerosas, e dizer, olha, eu ainda por conta própria não sairia, nem permitiria que A ou B saísse. Mas quem sou eu? Vai ser feita a vontade de Deus. E eu vou aprender a renunciar os meus desejos, por já compreender que tem uma vontade acima da minha, soberana e misericordiosa, que só visa o melhor para mim, mesmo que no momento eu não consiga entender. É aquela hora que eu falo, Senhor, o Senhor põe, o Senhor dispõe. O que eu podia fazer, eu fiz. Dai-me serenidade, Senhor, para perceber e aceitar essa situação. Mas é quando nos colocamos na vida de forma ativa com esse Pai. No momento de fazermos realizações de trabalho, dizemos presente. No momento das dores, saibamos aceitá-las. Como mestras que vêm burilar, dar graciosidade e aperfeiçoamento
a nossa encarnação? Será que nós raciocionaríamos sem as dores? Quantas vezes, um exemplo simples, diante do Natal agora, que algumas pessoas entendem isso como época de comidas exageradas, as pessoas misturam nos seus pratos as coisas mais variadas ali, como se o mundo realmente gastronômico fosse acabar. E o que ocorre naquele momento? Para dizer que você passou do limite do que a lei orgânica te permite. Dor. Vai ter dor no estômago. Vai ter as suas complicações. Quem tem problema de pressão, aquilo vai gerar as suas consequências. Vai vir a azia, né, a má digestão, para falar assim, por que isso aconteceu? Porque por você mesmo, você não soube dizer assim, para mim isso basta. Eu não sou do tamanho de um elefante, de um leão. Elefante até come pouco. Eu não sou do tamanho de um leão. Então eu não preciso me alimentar como tal na hora das carnes. É quando a gente começa a usar o raciocínio para nos pontuar. Mas como a gente não usa o raciocínio para fazer essa pontuação, para fazer essa justeza junto com a nossa vida e com o padrão do Cristo e com as leis de Deus, as dores nos chegam. Então, quando as dores nos chegam, a gente pensa assim, qual foi a lei que eu não obedeci? Por que eu não obedeci? Porque eu não quis. É quando a gente começa a entender o livre-arbítrio nos gerando dores. Aí a gente começa, olha, eu descubro, né, ao longo de tantas dores, de tantas situações de aflição, que as minhas escolhas ainda são muito equivocadas, que as minhas escolhas ainda geram muita dor em mim e no outro. A minha escolha ainda representa a aflição de muitos. Meu Deus, coloque a minha vida nas tuas mãos, Senhor, e dai-me docilidade para aceitar as suas decisões. E é quando buscamos a prece e a oração, não mais para dizer que Deus está se equivocando ou que está se esquecendo, mas é quando buscamos na prece também não mais fazer os petitórios imensos de tudo aquilo que a gente relaciona. Mas quando a gente entra na prece, buscando a bênção da compreensão. Senhor, me dá um pouquinho de luz para eu entender a tua vontade na minha vida. Me dá, Senhor, um pouquinho de paz. Divide a tua paz, Senhor, e que eu não macule essa paz quando ela chegar perto de mim. Que eu consiga, Senhor, guardar um pouco dessa harmonia que tu nos oferece. Permita a presença dos benfeitores e guias espirituais me oferecendo a intuição, me oferecendo os bons conselhos. E que eu tenha, Senhor, a fé interna sempre desperta e fortalecida para aceitar esses seus bons conselhos em minha vida. E tudo aquilo que eu hoje não entender, Senhor, eu saiba calar, porque eu confio na tua sabedoria. E assim nós nos colocamos mais dóceis à presença desses benfeitores e guias espirituais, no momento da cura, no momento das nossas preces. Começamos então a fazer uma coisa que se chama silêncio interior. Muitas vezes, como diz um provérbio antigo, nós chegamos com uma xícara cheia de chá, pedindo mais chá. E o chá que está ali já está ocupando toda a xícara. Então é preciso que nós nos esvaziemos de sentimentos ruins, nos esvaziemos das mágoas, para que esse novo ano nos preencha com líquido, com a água invisível do amor de Deus. Que nós tenhamos essa compreensão na hora da prece. E quando realmente nós falarmos, Pai, Pai amoroso e bom, Pai justo e misericordioso, sei que Tu nos amas, Senhor. Nos dê a bênção do entendimento e da compreensão. Que possamos, Senhor, nos sentir consolados.
que possamos nos sentir, Senhor, pacificados, porque isso é o maior bem-aventurança que podemos ter numa reencarnação. Paz de espírito, porque todo o restante não nos dá paz, Senhor. Queremos e buscamos aqui paz de espírito, para suportarmos, para convivermos, para superarmos as nossas dores, os nossos conflitos e as nossas dificuldades. Renove em nós, Senhor, a paz. Que a paz do Mestre Jesus, esse príncipe da paz, não só no Natal, mas por todo o novo ano, renove os nossos sentimentos, renove os nossos corações, renove o nosso desejo de perseguir, sempre junto a Ele, rumo a Deus, nosso Pai, Pai muito querido de todos nós. Graças a Deus.